Fala, João! Olá, tudo de bom para vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fala João Guilherme. Muito obrigado pela moral que você tem dado aqui para o nosso trabalho. Se inscreva no canal, deixe o seu like, hypa o vídeo, comente à vontade, compartilhe o conteúdo dando crédito e ative o sininho da notificação, tá bom? Para você saber quando a gente coloca um conteúdo no ar. E se você estiver a fim de ajudar aqui o canal Fala João Guilherme, esse é o nosso QR Code para você poder colaborar com a gente, fazer aquele Pix e dar aquela colaborada. Tá bom, minha gente? O tema do vídeo é o seguinte: Flamengo. Estou de vermelho e preto, né? Estou bem vestido, inclusive, porque o Flamengo está iniciando a comemoração dos 130 anos da sua história. O Flamengo, no próximo dia 15 de novembro, irá completar 130 anos e tem muita história para contar. E o Flamengo começa a comemorar esses 130 anos vivendo um momento muito especial de toda a sua trajetória. O Flamengo está atingindo realmente um patamar em termos financeiros e estruturais como ele nunca teve na sua história. E uma projeção para os próximos anos, para o futuro do Flamengo, ela é muito positiva. Mas o intuito desse vídeo é a gente voltar no tempo. 130 anos. Mas o intuito desse vídeo é a gente voltar no tempo. 130 anos de história. A origem, o início de tudo. E hoje em dia, infelizmente, nós vivemos uma época de narrativas que muitas vezes são falsas, que são colocadas por interesses e que as pessoas não se dão ao trabalho de pesquisar e saber o que é verdade ou mentira. E o pior, quem lança as narrativas também não faz isso. Pelo contrário, não tem o menor interesse. Então, eu recomendo para você o seguinte: leia, procure se informar, procure fontes corretas. E eu vou te dar uma dica nesses 130 anos de Flamengo. Tá vendo esse livro aqui, ó? O Vermelho e o Negro. Rui Castro, imortal da Academia Brasileira de Letras, um grande rubro-negro e que faz um trabalho histórico que revela as origens do Flamengo, que começou com um grupo de rapazes na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, incomodados, porque não existia na Praia do Flamengo um clube de remo, que era o esporte mais popular da época. O futebol era coisa de elite, pouco se falava de futebol. O povão curtia o remo. E aí na praia de Botafogo já existia o Botafogo de Regatas. Em Niterói já tínhamos várias equipes de regatas. Mas a praia do Flamengo não tinha. E os garotos dali da área ficaram incomodados com isso. E resolveram fundar o Grupo de Regatas do Flamengo. E compraram um barco de segunda mão, usado, chamado Feruza, que passou lá por uma recalchutagem. E aí eles foram buscar o barco e fizeram uma regata até a Praia do Flamengo, do Caju, no Rio de Janeiro, quem é daqui conhece, até a Praia do Flamengo, cruzando a Baía de Guanabara. Só que, naquele momento, o tempo virou e veio uma enorme tempestade. E aí a Feruza, que era de segunda mão, o casco furou, ela virou e os 7 remadores passaram por momentos terríveis. Um deles foi nadando até a praia para buscar ajuda, 6 ficaram no mar e foram salvos por um milagre por outro barco que passava. E aí é o início da mística rubro-negra de superação, de raça, amor e paixão.
Esses remadores, quando chegaram na Praia do Flamengo, e eram aguardados por várias pessoas, eles começaram a contar essas histórias da superação, da raça, do amor. E o Flamengo, através do seu grupo de regatas, que mais tarde se viraria clube, acabou ficando bastante famoso, bastante falado, e começou a vencer as regatas dos seus maiores rivais e se tornou um time muito popular. E aí depois, com a saída de jogadores do Fluminense, do time principal, liderados por Borghetti, eles foram para fundar o futebol do Flamengo e treinavam nas ruas. E aí isso tudo foi aproximando o Flamengo do povo, porque os garotos que estavam ali no bairro da Glória conseguiam ver os jogadores treinando e participavam nos treinamentos. Então, o Flamengo teve a sua essência, a sua formação inteiramente popular. Aí veio, ao longo do tempo, José Bastos Padilha, um gênio do marketing, que começou a desenvolver a tese de que o Flamengo era o time popular, era um time do Brasil, e ali foi a semente para o Flamengo se popularizar. Leônidas da Silva, o Diamante Negro, o grande jogador brasileiro da época, o primeiro ídolo negro do futebol brasileiro, foi no Flamengo. Porque muita gente fala, e com razão, o Vasco e o Bangu foram os primeiros a abrir espaço para os negros no futebol brasileiro. Mas o Flamengo foi o primeiro que teve um negro como protagonista, como estrela. O Flamengo não escondia o negro, o Flamengo mostrava o negro. Leônidas era o grande jogador e junto com ele lá estava o Domingos da Guia. E tudo isso foi popularizando o Flamengo, com as transmissões antológicas de rádio feitas por Ari Barroso, Jorge Cury, grandes rubro-negros que levavam a paixão pelo Flamengo Brasil afora, principalmente para o norte, centro-oeste, nordeste, já que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e as suas emissoras eram muito poderosas, e assim surgiu o fenômeno Flamengo. A TV Globo não existia. Ela foi fundada em 1965 e começou a transmitir futebol com mais frequência no final dos anos 70, virada para os anos 80. Ali, o Flamengo já era há décadas o time mais popular do Brasil. Então, minha gente, leiam, se informem. Não acreditem em tudo que vocês veem por aí dos anti-rubro-negros, que cada vez mais estão incomodados com a grandeza e a importância do Flamengo, do bilionário Flamengo, e ficam criando essas narrativas. Torcida terceirizada, né? Foi ajudado pela Globo. Não. O Flamengo, desde a sua essência, antes do futebol, no remo, já era a equipe mais popular, exatamente por essa popularidade que foi criada desde a sua origem, pela mística de ter sobrevivido ao naufrágio, os lutadores valentes viraram heróis, e aí o povo começou a abraçar o Flamengo, e os fenômenos não têm explicação. E o Flamengo é um fenômeno. Rui Castro conta em O Vermelho e o Negro a história do patrimônio cultural do Brasil, o Flamengo, e derruba todas essas narrativas falsas que fazem para acabar desmerecendo o Flamengo, que cada vez mais se torna o maior clube do Brasil. Então, para o seu bem, procure se informar. E para você, rubro-negro, meus parabéns. 130 anos dessa instituição que o Rui Castro, hoje no evento no Flamengo, acabou falando muito bem. Os 130 anos iniciais foram os mais difíceis. Imaginem os próximos 130 anos, o que espera o Flamengo, o que será o Flamengo. Né? O pior já passou. E o Flamengo superou todas as adversidades e está cada vez mais gigante. Parabéns, nação rubro-negra! Começamos a comemorar os 130 anos nesse mês, que pode ser histórico. O Flamengo pode ganhar o primeiro tetra da Libertadores da América de um clube brasileiro e se firmar de vez como o maior clube do Brasil, e também conquistar mais um campeonato brasileiro. Vamos torcer e estaremos contando tudo na Flamengo TV, a mais querida. Aliás, uma honra fazer parte da TV do Flamengo nesse momento tão importante do clube e estar também contando muito
dessa história incrível. Valeu, pessoal! Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E eu não canso de recomendar. O Vermelho e o Negro, Rui Castro. Olha aí. Leia, se informe. Saudações rubro-negras.